Eu já fiz essa proposta logo de início para ela noivar e casar. Com 2 meses, eu já tinha arrumado uma casa e chamado ela para ir viver comigo. Os nossos problemas, no caso, eles vieram naquele dia em que ela aceitou, né? Por quê? Eu já vinha de um outro relacionamento conturbado, né? Com muitos problemas, muitas brigas, muitas discussões, muitas agressões verbais e vice-versa. E nesse dia ela fez um aniversário surpresa. Quando cheguei lá estava todo um cenário montado, famílias, convidadas, entre elas diversas meninas. E uma dessas meninas nós acabamos nos envolvendo, ou seja, essa traição com essa outra pessoa que era uma convidada, acabou-se que ela descobriu e aí foi um tormento na nossa vida. Eu confiava nele, então eu não imaginava que aquilo pudesse acontecer. Então, para mim foi uma frustração muito grande. Eu já não confiava mais nele, né? Então, eu passei a desconfiar de tudo que ele fazia. Só que eu percebi que ela estava muito triste e por mais que eu falasse, por mais que eu indagasse que tudo que eu fiz eu não iria acontecer mais, ela ainda estava meio que entristecida, ao ponto de diversas vezes ela pensar em desistir. Pelo fato dele não me dar atenção, carinho, eu me sentia muito solitária, muito sozinha e carência também, né? Aí eu acabei me envolvendo com outra pessoa. Mas quando aconteceu isso, a minha transformação em relação a brigas, discussão, deixou de ser simplesmente uma briga, um debate, uma discussão e passou agora a ser uma agressão. Então eu fui com tudo para cima dela, eu comecei a agredir, comecei a maltratar, eu comecei a perseguir, ao ponto de quando houve essa traição, eu falei que iria matar. Mas antes de matar, eu falei que ela ia sofrer tudo que ela fez comigo, ou seja, eu traí, mas na hora que aconteceu dela também errar, eu quis me vingar dela ao ponto de tentar matá-la, de passar a madrugada agredindo ela, ao ponto de colocar ela no chão e colocar uma faca no pescoço dela. A partir dali, eu andava no sapatinho, vamos se dizer assim. Porque qualquer coisa que eu fizesse, ele poderia me agredir novamente. E aí eu comecei a contrair diversas amantes, pessoas que ela vivia, que ela saía, que ela se divertia tipo, bem dissimulado mesmo, que as pessoas estavam do meu lado e do lado dela, sabia do acontecido e era uma vida normal. Foi quando eu fui para a casa da minha mãe, né? Ele já tinha ido morar com uma das amantes. E minha enteada, ela já era da Universal. Então, ela sempre me convidava e eu nunca aceitava, né? Aí teve um domingo que ela me convidou novamente e eu fui e foi a melhor coisa do mundo, porque assim que eu cheguei já senti aquela paz e eu falei, achei o meu lugar. Quando eu cheguei, estava no finalzinho da Fogueira Sandra. Eu dei o meu tudo. Eu coloquei as minhas melhores roupas para vender, os meus melhores sapatos para vender. E ali eu fiz muito mais, salário, tudo. Tudo que tinha eu coloquei no altar. Primeiro para me cuidar, porque eu me sentia muito frustrada, muito para baixo. Eu não me dava valor, né, devido a tudo que tinha acontecido. Eu me sentia uma mulher para baixo mesmo. E aí eu comecei entendendo que eu tinha que cuidar de mim, que eu tinha que buscar a Deus primeiramente e não colocar o Marcos como primeiro na minha vida. Só que aí foi meu fundo de poço, porque eu peguei as coisas e apostei no amante, né? Eu fui com tudo para casa da amante. Era tão triste que ela falava, pô, você é fedido, eu não suporto o seu cheiro. Então aquela amante que dizia que me amava, que era para mim sair de casa e viver com ela, que antes dizia que me amava, quando eu fui para casa dela, ela começou a me tratar de uma maneira totalmente diferente. Então eu comecei a sentir falta da Sandra. Eu comecei a sentir falta da Sandra. Eu queria, de qualquer jeito, estar perto dela, mas eu não tinha forças. Eu não tinha forças. Eu queria saber o que estava acontecendo com a Sandra, que ela estava mudando muito, muito mesmo. Eu queria brigar, ela não falava nada. Eu falava que ia voltar para casa, ela também não reclamava. Eu falava que não voltava mais, ela não discutia. Então, eu comecei a largar a amante e comecei a perseguir ela para saber o porquê daquela mudança, o que estava acontecendo. E aí eu cheguei nela e falei, olha, já que você está bem, então agora você tem o direito de procurar uma outra pessoa.
você tem o direito de ser feliz com outra pessoa, porque eu não vou conseguir mais fazer você ser feliz. E ao invés dela pegar e falar para mim que ia embora, ela falou que não. Ela falou que não ia desistir de mim. Porque eu creio que sua vida vai mudar. Eu creio. Eu fiz um propósito no altar e você vai mudar. E aí Deus sempre falava, continua, permanece, persevera. E ali eu fui perseverando. Esse voto foi inesquecível, né? Eu olhei para o céu e falei, Deus, se o Senhor existe de verdade, eu não aguento mais essa vida. Eu não aguento mais amante, eu não aguento mais vida de crime, eu não aguento mais ser um péssimo exemplo de pai, de marido. E eu falei, se o Senhor existe de verdade, eu estou disposto a mudar. Eu quero essa mudança. E chegando na igreja, estava falando justamente da campanha de Israel. Eu me lembro como se fosse hoje. E aí o que foi dito que era tudo por tudo, que não adiantava eu querer ir pela metade, que não ia mudar a minha vida. E eu não pensei duas vezes. O pastor não tinha nem acabado de falar, eu já estava subindo no altar para pegar o meu envelope. E quando eu desci com uma certeza gigante. Eu não tinha nem concluído o meu propósito, mas eu desci com uma certeza gigante, gigante dentro de mim, que a minha vida ia mudar aquele dia. A minha chance era ali. Então eu agarrei. Eu fui com tudo. Foi apartamento, foi carro, foi uma rescisão salarial, foi tudo. Tudo que eu tive que ficar andando de pé. Mas foi muito gratificante, porque no meu pedido eu não pedi um casamento feliz. Eu falei que eu queria o Espírito Santo, porque sem ele eu ia ter prazo de validade. E foi de imediato, nem começou. Eu nem coloquei meu envelope no altar e eu recebi. Eu não acreditei, porque eu era o mais sujo, o mais podre. E eu falei que eu nunca mais voltaria para essa vida. Eu pedi essa chance para Deus. E num domingo, que eu levei o meu propósito, eu desci do altar com uma certeza gigante. E em questão de 2 meses, ela aceitou casar comigo. Ele é um amor da minha vida, hoje eu posso dizer isso com propriedade. Porque o que lá atrás eu esperava amar e ser amada, hoje eu sou. Mudou 100%. Até eu mesmo não me suportava mais, eu não acreditava que tinha jeito. Eu não me suportava mais. Hoje a gente é chamado para ser padrinho de um, padrinho de outro, e a nossa convivência, né? Então, assim como a palavra de Deus diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, hoje a minha casa serve ao Senhor. Eu tive muitas conquistas, mas nada se compara ao Espírito Santo, que é equilíbrio, que é prazer, que é gozo de viver, sabe? Então, os frutos que nós temos hoje, financeiros, sabe? Um bom lugar para morar, empresas, não se compara ao Espírito Santo.